Saudades de uma época onde dar as mãos para uma moça era um tabu. Depois foi o beijo. Ver uma mulher nua, então. Em minhas quimeras românticas, penso que deveria ser um evento raro um homem ver uma mulher nua. Pobre do homem moderno que, ao fazer 13 anos, já viu mais moças nuas que o seu avô viu numa vida inteira. Se fossem só moças em pelos numa capa de revista, estáticas, ainda vá lá. Mas elas estão se mexendo enquanto escancaram seus baús de relicários para o mundo, normalmente sentando em jebas mastodônticas. Muito prazer, meu nome é Guilherme Angra, sou terapeuta e escritor e este é o quadro Sempre um Trecho, e este trecho é de uma crônica intitulada Deveria ser um evento raro um homem ver uma mulher nua. Por que, meus caros, deveria ser um evento raro, né, para o homem ver uma mulher nua? Justamente para você, seu tarado, seu pervertido, valorizar aquela experiência com todo o amor que te cabe. Então, olha só, olha, nesse trecho eu vou aos poucos, né, mostrando como a gente foi quebrando tabus naturalmente, faz parte. Então, pensa assim, pô, eu tô na infância, eu lembro muito bem da minha infância. E quando você é jovenzinho, assim, e você começa a ter interesse nessas coleguinhas, aquilo ali, aquelas suas colegas, elas começam a ser para você semideusas maravilhosas, né? Então você se apaixona por elas. E eu lembro que na minha época, a gente formava filas quando tinha que sair da sala, né? Quando, sei lá, tinha que ir para algum lugar, tinha que ir lá para a quadra de educação física. Então faziam uma fila de meninos, uma fila de meninas. E eu, como era um dos caras mais altos, eu sempre ia, né, o último da fila. E nas meninas, normalmente as mais altas ali eram as moças mais bonitas. E tinha uma delas, que é a menina que eu acho que eu me apaixonei ali minha pré-adolescência, minha infância inteira, que foi a Luísa. Já escrevi crônicas sobre a Luísa, falo dela de vez em quando em alguns vídeos e em alguns escritos. Então a Luísa, para mim, era a semideusa, era a mulher. E aí eu lembro, as professoras não tinham noção disso quando elas formavam as filas e pediam para os meninos darem as mãos para as meninas. Mas para nós, cara, puta, aquilo ali, meu Deus do céu. Chegava até a ficar meio nervoso, assim. E aí, beleza, aí formava as filas, aí, de repente, olho pro lado, está a Luísa do meu lado, e aí eu ia dar a mão para a Luísa. E pegar na mão da Luísa já era, para este homem que vos fala, zerar a vida. Ali eu havia zerado aquela minha curta vida, né, de criança ali, indo para a pré-adolescência. Peguei nas mãos da Luísa e aí a gente caminhava até algum lugar, enfim, até o pátio, porque tinha que andar de mãos dadas, né? Por uma questão de segurança, creio eu, né? Então eles pediu pra gente dar as mãos, né? Mas mal sabiam as professoras que aquilo ali já pululava em nós, homens virginais, o contato com a mulher, assim, pele com pele. Tudo bem, é uma mão com uma outra mão, mas para nós já era algo assim, caramba, eu estou dando as mãos, a Luísa está tocando na minha mão. Olha que interessante esse negócio, cara. Aí depois tu começa a crescer e a sua mão não basta mais, né? Aí tu começa a perceber que as pessoas beijam na boca e você quer beijar na boca também. Então, aí você vai lá e tenta descolar um selinho. Olha só, um selinho já salvava a nossa vida. E aí uma hora eu vou contar essa história com mais detalhes, mas eu tive a sorte na minha vida de tocar os lábios da Luísa num selinho, numa brincadeira de verdade ou consequência. Ela aceitou a consequência de me tocar os lábios virginais. Olha que maravilhoso. É que a Luísa, assim, além de uma beleza exuberante que ela tinha, ela era inteligente pra caramba também. E ela era simpaticíssima, meus caros. É uma moça simpática, bondosa. Pô, eu não sei onde ela anda hoje, mas... Enfim, naquela época, ela era o suprassumo da minha existência, assim. E eu consegui tocar os lábios dela. E eu lembro que a primeira noite que eu toquei nos lábios da Luísa, eu cheguei em casa e meus pais... Nossa, filho, o que está acontecendo? Você chegou virado em sorriso e... Imagina, eu, um moleque tímido, introspectivo, um homem do canto, quieto. Aí, de repente, eu chego em casa, cara, de um aniversário, porque acho que foi num aniversário que isso aconteceu.
virado em sorriso, cantando, fazendo piada. Minha mãe e meu pai ficaram, caramba, o que aconteceu? E eu falei, mãe, eu beijei a Luísa, palmas pra mim. Eu sempre fui muito aberto com meus pais, assim, nesse sentido. E, meu pai também ficou feliz pra caramba, assim, né? Mas foi um selinho, pô. E aquele selinho, sei lá, valeu o ano inteiro. Aí, claro, como eu falei, o selinho era um tabu, não é mais tabu. Agora, o que é um tabu? Pô, beijar de língua. A língua é um tabu, porra. Língua é um tabu. Sexo, então, meu Deus do céu, meus caras. Sexo é o tabu. Eu nem tô chegando ainda nas especificidades do sexo, sei lá, sexo anal, né, como uma vez era tabu, hoje em dia acho que não é mais nada de tabu isso daí. Então, aí depois o que foi um tabu? O beijo de língua. Aí meus amigos já estão ficando com as meninas, eu tinha uns 12 anos. Era jovem ainda, né, cara? Muito, muito novo. Na minha época, a coisa já tava degringolando, né? E aí tinha uma moça chamada Júlia que tava tirando o BV, falava BV na época, né? O Boca Virgem, tava tirando o BV da galera. Eu meio que, né? Aí um amigo meu chamado Tobias, o grande Tobias, tio Tobi, o tio Tobi, ele foi lá e falou com a Júlia, não quer ficar com o Guilherme e tal, papapá. E eu morto de vergonha, cara, tímido pra caralho. E ela falou, não, eu fico com ele, mas vai ser na festa junina aqui da escola, quinta-feira à noite e tal. Cara, ela aceitou ficar comigo, eu falei, porra, meu, que caralho. É óbvio, ela não era a Luísa, tava longe de ser a Luísa, mas a Luísa nunca aceitaria me dar um beijo de língua, né? Mas tá bom, dela eu ganhei o selinho, já valeu a vida naquele momento. Mas eu tinha que desbravar este desejo. E aí fui lá, cara, eu acho que ele falou com ela numa segunda e a festa era numa quinta. Eu passei segunda, terça, quarta e quinta com o cu na mão. Eu ia dormir à noite e pensava, meu Deus, cara, quinta-feira, ela vai ficar comigo, como é que faz troço, cara? Deixa eu chupar uma laranja, né? O pessoal falava pra eu treinar beijo com laranja. E aí colegas já tinham ficado com meninas, aí tu fica, porra, e aí vamos me comparar, e aí, meu Deus do céu. Enfim, cara, e aí chegou quinta-feira, à noite, e aí o meu amigo falou assim, o tio Tobi, o Tobias, ela tá te esperando lá perto da árvore, lá no escuro lá. É a minha hora. E aí naquela caminhada, no pátio da escola, que era um lugar mais afastado, porque tinha a festa rolando lá num pavilhão específico, ela estava afastada. Beleza, bora! Legal. Eu acho que ele vai gostar mesmo. Sanyang! Mas agora não tem mais nada a ver, sabe? Com licença. Eu fui caminhando ali e tal. Bora, agora. Vamos dar um beijo, vamos botar a língua dentro da boca de uma mulher. Daí ela tava ali, né, embaixo da árvore. Eu cheguei e não falei nem oi direito. Só, porra, que ridículo, que homem ridículo, cara. Aí beijei aquele beijo estranho. Meu primeiro beijo foi muito estranho, cara. Foi estranho, foi... Mas enfim, beijei ali, papapá. E aqui, o que tu faz, né, depois que tu beija, assim, tá? Eu fico olhando pra ela e tal. O cara não sabe nada, né? Aí olhei pra trás, olha só que interessante, isso aí me marcou até os dias de hoje. Eu olhei pra trás, tinha uma outra fila de homens, assim, escorados num muro, assim. Todo dia tem uma merda. Eu, Tobias, o que eu ligo? Eles estão esperando pra ficar com a Júlia também. Eu falei, caralho, meu, o que é isso, cara? Cara, eu não fiz essa dramatização na hora, mas eu fiquei, porra, o que tá acontecendo, cara? Essa menina não tem pai em casa. E não tinha. Ali eu já comecei a perceber os frutos da revolução sexual, né? A separação das famílias, sem pai em casa, só tinha uma mãe que era carente. Depois, né, eu fiquei sabendo a história. Tinha uma mãe que era carente, babá, não cuidava direito da filha, a filha era mais carente ainda. Então a Júlia começou a viver esta vida de filas. E nesse dia tinha essa fila. Só que eu cheguei primeiro lá, então eu não tinha visto a fila. E quando eu olhei a fila, eu pensei, meu Deus. Por que, senhor? Eu lembro que eu fiquei assustado, cara. Eu me senti meio traído. Assim, porra, não era só eu, sabe? E, pô, e como assim tu torna um beijo como algo banal dessa maneira, sabe? Como tu não dá um toque de valor no beijo, porra? Tu vai dar pra todo mundo o teu beijo, da tua boca, é isso que tu vai fazer, dona Júlia? E foi isso que aconteceu, então ela ficou mais com uma galera ali. E é óbvio que o futuro da Júlia não seria muito bom se ela continuasse nessa vida de filas.
como não foi mesmo. Depois, meus caros, a Júlia, ela ganhou um apelido, que era Júlia Boquete. Porque as filas orais, elas só foram se intensificando. Eu não sei se eu rio ou se eu choro disso aí, cara. Porque, beleza, começou no beijo. Depois, né, foi, né, lá pra baixo. Creio eu que quando a beijei, ela ainda não estava afeiçoada nessa vida de filas, né, de boquete. Mas de beijos, com certeza. Então, assim, uma nojeira do caramba, né, cara? Ali tava matando os tabus, né? Tipo, aonde você pensa a tua avó, a tua mãe, fazendo fila pra ficar com ela? Meu Deus do céu, cara. Olha o que a gente fez pra humanidade, né? Mas, enfim, estava a Júlia Boquete quebrando vários tabus ali em sua curta vida. Com seus 13, 14 anos já estava nessas fases orais. Bom, Freud diria que a Júlia talvez tivesse muitos problemas com a fase oral, né? Mas tirando a piada, meus caros, ali eu comecei a perceber, porra, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. Mas a vida seguiu, então quebrei mais um tabu, né? Beijei de língua a dona Júlia Boquete. E depois beijei outras meninas também. E depois beijar de língua já não era mais um tabu, né? Depois, eu lembro que certa vez eu fui numa cervejada, isso já aconteceu já mais na idade adulta. E aí cervejada, não sei se você já for numa cervejada, mas aquilo ali é uma quebra, aquilo ali é um genocídio de tabus a céu aberto, meus caras. As pessoas beijam todo mundo, é língua pra lá, língua pra cá, mão pra lá. Sexo a céu aberto, dependendo da cervejada que você vai, porque normalmente a cervejada começa de dia, né? Então o pessoal começa a beber ali, pá. Aí a gente começa a anoitecer, é onde a transformação acontece. Sabe que tem algumas cobras, na verdade, tem alguns animais que eles são muito calminhos de dia e à noite eles se transformam. Boiola! É o que acontece em cervejadas. Então tu começa ali de dia tranquilo, olhando o movimento, tomando a tua cerveja e tal. Aí de repente começa a anoitecer, tu já tá com os goró na cabeça. E aí o que acontece? As meninas também estão com o goró na cabeça. Então se você é feio, você tem mais chance porque as meninas também estão com o goró na cabeça. Aí o que acontece? Abuso. Porque, vamos ser sinceros, acontece abuso nesses lugares, porque é óbvio, todo mundo maluco, todo mundo bêbado. E aí, onde é que entra o consentimento? Quando tu chega numa menina e agarra ela e ela aceita e bababá e não sei o que, babá. Onde é que entra o consentimento? Não sei. Estou só colocando uma questão, porque eu já fui em cervejadas, eu já vi isso acontecer na minha frente. Tema muito espinhoso, que uma hora eu quero tratar com mais seriedade aqui para vocês, porque eu passei por um cancelamento aí tempos atrás, né, numa época, foi esse ano no carnaval, né, o pessoal começa com aquela história do não é não no carnaval. Meu amigo, sabe o que é a melhor coisa para você fazer no carnaval, principalmente se você for mulher? É não ir no carnaval. Olha só que legal. Ai, mas que machista, isso é preconceito, porque eu me libertei, eu quero ir no carnaval e ser livre. Tá bom, vá no carnaval e seja livre. Mas tome cuidado, como dizia minha mãe, não beba nada no copo dos outros, não enche o rabo de droga, porque isso é ruim. Isso é ruim. Por que é ruim? Porque o mundo não é um arco-íris. Não é. Ele não é um arco-íris, meu caro e minha cara. Tá? Tem pessoas arrombadas, tem pessoas que cometem maldades, e tem pessoas que bebem muito e cometem atos ruins também. Então o que eu falei nesse meu post, nesse meu famigerado post lá em fevereiro ou março? Eu falei que o não é uma patifaria, né, dentro do carnaval, porque imagina, eu coloquei uma situação, tá lá a menininha, encheu o rabo de droga, tá bêbada pra caramba, aí entra num bloquinho, todo mundo tá bêbado pra caramba. Onde é que o não é não nesta situação vai funcionar? De uma maneira prática, ele não vai funcionar. Não vai. Primeiro porque a moça não vai nem conseguir falar não. Muitas vezes ela não consegue falar não. E segundo que às vezes o cara tá mais maluco, mais louco que o Batman, também não vai saber nem quando é não, quando é sim. Tá num agarramento total. E aí, no outro dia, ambos acordam e se olham e pensam, o que a gente fez? Quem nunca passou por isso na vida? O que a gente fez ontem? Puta, não lembro, cara. E aí? Onde é que... E o consentimento? Foi consentido ou não foi consentido? Olha só o problema, cara. Olha só o problema. E é por isso, né, que eu acho o não é não meio que uma patifaria. Que não é não, cara. Assim, a questão é você ter que se manter o máximo possível consciente. Consciente, sem muita droga na cabeça e muito álcool na cabeça. Mas voltando à cervejada. Loucura, começa a anoitecer,
todo mundo fica maluco, e aí começa a pegação, né? E eu lembro que numa cervejada, eu, enfim, obviamente tava ali maluco também, beijei umas 8 meninas, sei lá, ou mais. E aí fui parar na casa de uma... Olha só, cara, é por isso que eu tô falando. Fui parar na casa de uma delas. Eu não lembro o que eu fiz, nem ela lembrou. E no outro dia acordei, me senti mal. Eu falo isso na crônica, depois, por isso que eu falo. Depois vocês leiam a crônica. Eu acordei no outro dia, cara, assim, sabe aquela dor de cabeça com a menina no quarto dela, assim. Ela morava com os pais ainda, só que os pais não estavam em casa, né? Pá, eu me senti mal pra caralho, assim. Eu pensei, meu Deus, o que aconteceu, cara? Eu não lembrava o que tinha acontecido direito. E, obviamente, nem ela lembrava direito. Eu levantei, já meio que quase pedindo desculpa, assim. Me levantei, já fui me arrumando e fui saindo. Sabe, um misto de vergonha, um misto de... Porra, o álcool, sabe quando tu bebe muito, tu acorda com a boca seca. Aí fui pra uma parada de ônibus, pegar um ônibus pra ir pra casa, que eu tava longe de casa também. Eu morava em Foz do Iguaçu nessa época, né? Ou seja, eu tava quebrando tabus na minha vida, é isso que eu tava fazendo. Eu estava quebrando tabus e com isso destruindo a experiência, tá? Só que eu poderia ter parado aí, né, nessa quebra de tabus. Eu poderia ter parado aí, mas eu não parei e eu continuei nessa quebra de tabus, questões sexuais e tal. Aí um dia, olha só que interessante. Aí um dia eu, ali no Tinder, né, quebrando mais tabus. Aí olha uma menininha que deu match muito bonita. E passando as fotos da menina, aí de repente tá ela, tem uma foto dela abraçada com um japonês. Assim, ué, será que é pai, irmão? Né? Não sei, estranho, né, cara? Mas enfim, a gente começou a conversar ali, trocamos o Whats. E quando eu adicionei ela no Whats, a foto do Whats não era dela, era o japonês. Ué, que estranho. Aí eu entendi tudo. O japonês. Ele tinha cara daquele japonês da Yoki, sabe? Que foi esquartejado pela Elise Matsunaga. Então, beleza. Ele veio falar comigo. E aí ele me confessou que ele tinha o fetiche, eles tinham esse hábito, né? Enfim, de um cara comer a mulher dele, enquanto o Japa ficava assistindo ali e ele se deliciava com isso. Esse era o fetiche dele. E eu pensei, caralho, esse arrombado... Ele se afundou tanto em pornografia que agora tá aí, cara. Tá oferecendo a mulher dele pra outros comer. Enquanto ele se excita com isso. Olha que merda. Olha que merda. Cara, e aí conversando eu... Porra, sabe, será que eu aceito ou não? Porque a menina era muito bonita e eu naquela época vivia com o pau na mão. Não era convertido, inclusive era ateísta, tava cagando. E como diria Dostoiévski, Deus não existe, tudo é permitido. Então você começa a dar vazão para o seu pênis... E ele começa a comandar a sua vida. E sempre que você dá voz para o demônio, o que acontece? Ele vai te ganhar. Porque o demônio, cara, ele é inteligente, porra. Então imagina, o demônio tentou, né, atentar Jesus. Jesus, que é o suprassumo da inteligência. Imagina você que é burro, porra. Pra ele é assim, ó, é facinho. E o que eu fiz? Eu dei voz. Ah, será que vamos? Tá bom. Vamos, marquei o encontro com os dois, mas essa ideia de um cara ficar me olhando enquanto eu como a mulher dele não me soava legal por vários motivos. E também tinha o medo de, cara, vai que essa galera é tão maluca que, sei lá, daqui a pouco a mulher realmente é uma Elise Matsunaga, daqui a pouco realmente os caras são meio psicopata, eu vou estar sozinho num quarto com os dois e eu vou morrer. Você vai morrer. Já pensou você morrer, cara? Já pensou você morrer? Assim, quer dizer, você deu vazão pro teu desejo, e aí tu foi realizar a fantasia de uns arrombados, e aí tu tá lá metendo na mulher do cara, e de repente o cara vem te dar uma facada e tu morre, e daqui a pouco, sei lá, vira um bafafá na cidade. Então o Guilherme ali, o cara, ele foi comer a mulher ali, viram... E isso é que vão lembrar de você, cara, e você vai morrer, e o ápice da tua história terrena é que você... realizava desejos de homens que queriam ser corno. Olha só que merda, que merda. Jogar tua vida no lixo. Então eu tinha o medo. Mas beleza, aceitei. Aí eu acho que um dia antes de acontecer o encontro, porque eles moravam em outra cidade, eu falei, cara, eu não se bateu, sei lá, o Espírito Santo me batendo na porta do meu coração. Cara, não faz essa merda, seu arrombado. Tá, não quero mais fazer esse encontro. Falei pro cara. Cara, desculpa, pra mim é demais, eu não vou conseguir fazer esse troço aí, não vai dar, não vai dar. Aí o que o cara me falou? Então, ela vai sozinha, eu não vou poder ir junto. Puta, aí o demônio, vai, Guilherme, vai. Ela vai sozinha, cara, bora.
E aí eu aceitei, tá bom, então se ela vem sozinha eu vou. E aí fui buscar ela lá quando ela chegou e tal. Enfim, nós tivemos uma tarde de putarias homéricas. E olha só, cara, teve um momento assim que foi o suprassumo da merda, assim, tipo, eu pensei, caralho, olha que ponto chega o ser humano quando ele sai quebrando tabus, né? Eu tava lá fazendo o serviço e aí de repente esta moça, ela liga, faz uma ligação por áudio, tá? Para o namorado. E fica falando ali, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, olha só como ele é melhor que você, blá 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 blá. Pai, sabe, e eu, puta, mas o que tá acontecendo? Sabe aquela coisa estranha, cara? Aí depois que a gente fez o serviço, eu fiquei pensando comigo, caralho, olha o destino desse arrombado. O cara, tipo, numa outra cidade, deve estar com o pau na mão, se masturbando, enquanto escuta a mulher dele sendo traçada por outro homem. Puta que pariu, velho, que tristeza, velho. Olha que ponto chega a quebra de tabus, a sexualização de tudo. Qual vai ser o próximo passo desse cara, meus caras? É botar 5 negão pra comer ela? Entendeu? A coisa nunca vai dar num bom lugar. Nunca vai dar num bom lugar. Né? Os tabus são maravilhosos justamente porque eles limitam e eles valorizam a experiência. Eu vou dizer um negócio. É por isso, por exemplo, que eu nunca gostei de motéis. Por quê? Porque no motel tudo é sexualizado. Tipo, o motel é feito para o coito. É por isso que porra, que saco. Eu fui 2 vezes em motéis na minha vida. Pô, aí tu chega lá e tu olha, tá, meu, mas tudo, a cama é sexualizada, tem uns pintos de borracha, aí tem filme pornô passando, aí tem cheirinho, não sei do que. Cara, eu prefiro transar no carro. Por quê? Porque não espera que a gente transe no carro. E o carro é mais sexual justamente porque ninguém espera que se transe no carro. Por isso que é bom, porque valoriza o desejo. O motel meio que tá... Puta, que saco. Então, eu nunca gostei de motéis também. Então, eu comecei a perceber essa quebra de tabus e aonde isso levava as pessoas. Né? Levava a lugares terríveis, meus caros, terríveis. Então, o tabu, ele valoriza a experiência. Mas vamos lá, o que é tabu hoje? Eu estava até falando com a minha esposa. O que é tabu hoje? Tabu hoje é, sei lá, você ter uma esposa, ter uma família, né, e ser um reacionário. Isso é tabu hoje. Esse é o tabu da modernidade. Por quê? Sexo já não é mais tabu, a perda da virgindade já não é mais tabu, sexo antes dos 14 já não é mais tabu, sexo anal já não é mais tabu, ser corno já não é mais tabu, tudo vai para o desejo sexual. Nada é mais tabu hoje, cara. Daqui a pouco, desculpa, eu vou ter que falar isso, agora é sério. Daqui a pouco, a pedofilia não vai ser mais um tabu. Não vai ser mais uma coisa de onda. Não, eles só são assim, é só um fetiche, é só... Não, mas se for consentido, não tem problema. Olha isso, meus caros. E eu estudando sobre esta patifaria, né, chego em 3 nomes muito interessantes que eu vou falar na live de amanhã. Um é o Michel Foucault, o outro é o Sartre e o outro é a Simone de Beauvoir, que era a mulher do Sartre. Esses 3 arrombados, eles falaram sobre isso. Eles tinham essa ideia de que se fosse consentido com menores de 13, 12 anos, não tinha problema. Olha isso. E aí, esses intelectuais de merda são exemplos de intelectuais na sociedade moderna. Isso é um absurdo, entendeu? Isso é um absurdo. Tudo bem, talvez falaram algumas coisas interessantes, mas, pô, olha a biografia desses merdas. Tanto é que, porra, do que o Michel Foucault morreu? De AIDS. E ele frequentava também clubes de sadomasoquismo. Ele desbravava completamente os seus desejos. Eu vou dizer mais, cara. Isso é diabólico, porra. Isso é diabólico. Toda vez que você começa a quebrar tabus na sua vida o máximo possível e desbravar o máximo possível os seus desejos, você vai cair no colo do diabo. Tanto é que às vezes, como eu já atendi muita gente viciada em putarias no consultório, eu faço o meu trabalho, que é pesquisar sobre o que aquelas pessoas falam, eu vou atrás, eu vejo perfis, e quando eu entro nesse universo lá de BDSM, essas coisas, aquilo ali é diabólico, a estética é diabólica, a maneira que o discurso é diabólico, tudo ali enfim, cara, não tá escancarado a coisa. Por quê? Porque foram quebrando tabus e foram parar de novo no colo do diabo. Felizes eram as nossas avós, né, que ficavam com o homem a vida inteira, fazendo papai e mamãe,
e, se Deus quiser, gozavam gostoso com os nossos avós. É assim, é isso que a gente espera. Talvez faziam muito mais putarias em seus quartos, né, em 4 paredes. A gente não sabe direito também. Mas com certeza, esse cuidado, esse esmero com seus baús de relicários que as mulheres tinham, as mulheres da antiguidade tinham, isso alimentava o desejo de ambos, né? Com certeza, para mim, se duvidar, nossas avós gozavam mais e melhor do que as mulheres empoderadas da modernidade, tá? Isso é um chute meu, é óbvio que eu não tenho como provar, mas eu estou aqui chutando, entendeu? Sabe as nossas avós que tapavam os santos, elas tinham um monte de imagem de santo, né, nos quartos, tapavam as imagens para poder, né, transar com os maridos. Esse é um tempo bom. Então, para finalizar, minhas caras moças que estão aqui me escutando, se guardem, tá? Se guardem, não saiam escancarando seus baús de relicários, saibam como funciona o desejo, não sai dando para todo mundo, não é legal, não é bom, não seja uma Júlia Boquete, tá? Espero que a Júlia Boquete esteja bem hoje, espero que ela tenha perdido esse apelido. E aí alguém pode falar, mas e os homens? Os homens podem fazer putaria? Homens também manerem na putaria. Porque um homem verdadeiramente forte não é o cara que se acha viril que come um monte de mulher. Não, é o homem casto. São José Maria Escrivá já falava que o homem verdadeiramente forte é o homem casto. Por quê? Porque ele não é refém de seu pau. E aí ele está disposto a sacrificar tudo pelos seus. Olha só que interessante ele escreve aqui. É precisamente entre os castos que se contam os homens mais íntegros sob todos os aspectos. E entre os luxuriosos predominam os tímidos, os egoístas, os falsos e os cruéis, que são tipos de pouca virilidade. Então assim, ó, meu caro, se você achou que este vídeo é para limitar a mulher e para libertar o homem, ele pode fazer as putarias que ele quiser, não. Não, ele vai ficar tão fraco, ele vai terminar que nem o japonês da Yoki, querendo ver a mulher dele dando para outro. É isso que vai acontecer. Entendeu? Se você ficar dando vazão aos teus desejos, acessando pornografia, indo em aba e categoria, porque você vai começar a querer realizar isso na sua vida. Tá? Então não quebre tabus que você vai cair no colo do debódio. Tá bom? E até para quem é casado aqui, ó, isso aqui fica uma dica antes de finalizar. Para quem é casado, para quem tá junto com o seu ser amado, pô, se guarda inclusive dentro do casamento. Sabe? Até vai tirar a roupa, não sai tirando a roupa de qualquer lugar, em qualquer hora. Vai cagar, fecha a porta, caga de porta fechada, não deixa que o outro olhe vocês, né, de maneira completamente escancarada. É ruim isso daí, é ruim, não é legal. Guarda a intimidade, saibam guardar o seu baú de relicários, porque isso incendeia o desejo, porra. Nada melhor do que você passar uma vida inteira fazendo papai e mamãe com a pessoa que você ama. Cara, isso é bom pra caralho, entendeu? Quando você já conseguiu limpar um pouco aquela poluição, né, que a pornografia e a quebra de tabus geram na sua cabeça. Tá bom, meus caros? Acho que é isso. Aproveito e faço o meu jabá. Eu também sou terapeuta, então se você quiser ser atendido por este homem que vos fala, tem o link do meu WhatsApp aqui embaixo. Ok? Então é isso. Fiquem bem, fiquem com Deus e sobrevivam.